Eu tô parecendo aquele meme, pô, nada pra fazer nessa casa, bebê pegando fogo, tudo acontecendo, e eu aqui. Mas vamos assistir aqui um vídeo que apareceu esses dias pra mim, como o Alexandre de Moraes se tornou o Xandão. O Xandão. Xandão, Xandão. Uma tragédia inesperada que abalou o judiciário brasileiro. E recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do ministro Diorí Zavascki do Supremo Tribunal Federal. Nossa, quando aconteceu, né, a queda do avião, eu tava na praia, tava no Guarujá, e, gente, foi o babado. Até hoje tenho as minhas suspeitas, né? Foi muito estranha aquela morte. E que teve um desdobramento importante. Colocou em cena quem se tornaria um dos ministros mais poderosos e controversos do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Críticos o chamam de autoritário, mas, para seus apoiadores, ele virou um protetor da democracia. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão. Eu sou Mariana Schreiber, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu relembro em 7 pontos a trajetória de Moraes, que agora tem um papel central no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Em janeiro de 2017, um acidente aéreo em Paraty, no Rio de Janeiro, resultou na morte do ministro do STF, Diorí Zavascki. O ministro Diorí Zavascki era homem de bem. Coube ao então presidente Michel Temer indicar um substituto, e o escolhido foi seu ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o jardineiro paraguaio, na época filiado ao PSDB. O PT reagiu com críticas. A oposição e os movimentos sociais consideravam Moraes um jurista conservador e punitivista. Mas ele foi sabatinado e aprovado pelo Senado. No início, Moraes era apenas um ministro entre os 11 da corte, até ele ganhar protagonismo como nenhum outro. Para a gente entender como isso aconteceu, vamos relembrar a carreira dele. Moraes é professor de Direito da USP desde 2002. Depois de ter ingressado no Ministério Público em 1991, ele ocupou cargos na Prefeitura e no governo de São Paulo a partir de 2002 e acabou formando laços com a centro-direita paulista. Em 2005, ele virou secretário de Segurança Pública no governo do então tucano Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente de Lula. Foi nessa época que a polícia de São Paulo, sob o comando de Moraes, solucionou rapidamente o caso de um hacker que tinha tentado chantagear Marcela, a esposa de Michel Temer. Isso teria contribuído para Moraes conquistar ainda mais a confiança de Temer, com quem já tinha uma boa relação há anos. Tanto que eu tava vendo o Gregório do Vivier falando, né, falando como que ele pagou a língua, né, porque ele foi fazer um protesto contra o Alexandre de Moraes, quando ele foi indicado, tudo, e que o Brasil, ele acontece ou ele se desdobra por causa dos hackers, né? Então, o hacker que pegou as coisas da Marcela, ele fez com que o Xandão fosse para o STF. Aí o hacker de Araraquara também fez com que a Zambelli fosse presa. E aí teve o hacker que soltou também as mensagens do Moro e do Dallagnol lá na Vaza Jato. Então, sensacional, né? Que é o mesmo, né? Que é o mesmo. É muito bom. Bom lembrar que naquela época, o caso que dominava as manchetes e as atenções no STF era a Operação Lava Jato, atingindo vários grupos políticos em Brasília. Ter alguém próximo no Supremo poderia ser valioso para Temer e seus aliados. E ele acabou sendo selecionado também como um nome de segurança e um nome, enfim, de fato de confiança, porque o contexto da época era do julgamento de vários processos da Operação Lava Jato, o que justificava uma nomeação confortável, que foi costurada com muita facilidade também no âmbito do Legislativo. O jurista Joaquim Falcão, que trabalhou com Moraes no Conselho Nacional de Justiça 20 anos atrás, me disse que os laços com a política paulista foram importantes para que ele chegasse ao STF, mas o preparo técnico também contou. Ele é preparado tecnicamente. Ele está preparado para enfrentar qualquer um jurista de lá. Engana-se quem acha que ele faz a coisa sem base. Você pode estar contra ou a favor dele.
mas que tem uma base técnica, jurídica, tem. O segundo aspecto é que era um trabalhador compulsivo. Ele sempre pretendeu ir para o Supremo. Bom, Moraes se tornou ministro do STF em março de 2017. E foi só depois de 2 anos que ele começou a ter um grande protagonismo na corte. Foi quando ele foi escolhido pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, para ser o relator de uma investigação sobre ataques virtuais ao tribunal, o famoso inquérito das fake news. E Moraes foi escolhido para esse caso justamente por causa do seu perfil. Ele é investido da presunção de que ele é um especialista em segurança pública. E como o inquérito das fake news implicava um ato de investigação, porque era a apuração de quem estava difamando, ameaçando os ministros da corte, era meio que natural que ele assumisse essa incumbência. Esse inquérito, aliás, causou muita polêmica, porque foi aberto por Toffoli de ofício, ou seja, sem que houvesse um pedido dos órgãos responsáveis por investigações criminais. A regra é que a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República solicitem a abertura de inquéritos no STF. Mas quem que era o PGR dessa época? Já era o Aras? Para a relatoria de um ministro, que autoriza ou não a investigação. Vale lembrar que, no início, esse inquérito não girava em torno de supostos crimes cometidos por bolsonaristas. Na verdade, ele era visto como uma resposta aos ataques de integrantes e simpatizantes da Lava Jato ao STF. Num momento em que a corte estava revertendo condenações ligadas à operação, inclusive contra o então ex-presidente Lula. Passados alguns meses, Moraes ordenou a remoção de uma reportagem da revista Cruzoé sobre a suposta ligação de Toffoli com a Odebrecht, empreiteira investigada na Lava Jato. Moraes argumentava que não havia provas dessa relação e que Toffoli tinha sofrido ataques mentirosos. A ordem de tirar a reportagem do ar foi criticada como censura e foi mal recebida, inclusive por parte do STF. Isso fez Moraes recuar e derrubar a própria decisão. Xerifão. Mas no ano seguinte, o cenário mudou, e muito. A nossa bandeira jamais será vermelha! Era abril de 2020 e manifestantes estavam nas ruas de Brasília para pedir uma intervenção militar e o fechamento do Congresso e do STF. E Bolsonaro, na época... Fora Maia, essa coisa do Fora Maia dá para guardar, porque agora é fora Carlinhos Maia, né? Então dá para segurar essa faixa e usar ela em outra manifestação. Fora Maia. O presidente da República participou. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil! Ai, gente, sabia que a minha madrasta, não vou nem chamar ela assim. Sabia que a viúva do meu pai, ela foi para Brasília só para ficar no cercadinho do Bolsonaro, esperando para falar com ele, para ser humilhada por ele? E conseguiu, foi. E o perfil é esse mesmo. De onde você menos espera, de onde não sai nada mesmo. É agora o povo do poder! Mais que o direito! Vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês. Mano, olha como é que ele apodreceu. Não dá nem pra falar que ele envelheceu, né? Olha a diferença de 4 anos atrás, da pele dele, como ele está agora. Meu filho, não é fácil não. Foi nesse novo contexto que aquele inquérito das fake news que estava nas mãos de Moraes passou a ser visto como um instrumento para defender o Supremo contra os ataques de Bolsonaro e dos seus aliados. Tudo isso mudou também a forma como parte da esquerda passou a enxergar Alexandre de Moraes. A partir daí, o protagonismo de Moraes na corte não parou de crescer. Uma série de outras investigações foram sendo abertas e agregadas ao inquérito das fake news. Você provavelmente vai se lembrar de várias dessas investigações. A das vendas de joias do acervo presidencial por Bolsonaro, a da suposta falsificação de comprovantes da vacinação da Covid-19 pelo ex-presidente, ou a da atuação de um suposto gabinete do ódio no Palácio do Planalto. Entre o cara não para, é uma máquina de trabalho. Várias outras. Essa concentração de inquéritos nas mãos de Moraes começou a dividir opiniões entre especialistas em direito. Eu conversei com alguns que acham que é algo que prejudica o próprio STF. A concentração de todos esses processos nas mãos do ministro Alexandre de Moraes é excessiva.
ao falar isso, não estou dizendo que outros ministros decidiriam de modo diferente, ou que existe algum tipo de perseguição, não é isso. Mas, na minha visão, essa interpretação expansiva de que ele é prevento para julgar todos os casos por ser relator do inquérito das fake news é, de certa forma, prejudicial à reputação do tribunal, porque reforça esse personalismo, essa ideia de que existe um indivíduo no tribunal que é encarregado de resolver todas as questões. Do outro lado, alguns juristas argumentam que Moraes age com o aval dos colegas de corte. O STF inteiro, né, todos os ministros têm respaldado as decisões dele. Então, acho que nesse ponto, acho que é injusta a crítica de dizer assim, ele assume um lugar de arbitrariedade, de despotismo. Os ministros todos fazem isso, né? O que o distingue, talvez, seja, pela sua biografia, a coragem de ser o rosto dessa reação institucional. É porque ele tem essa coisa mesmo, né, de professor, de palestrante, de articulação, de ser o cara que vai à frente, né? Então, acaba mesmo que sendo isso. Aí falou todos os ministros? Não, né? Tem o André Mendonça, o Cássio Conká, né? O Cássio Nunes, mas a maioria realmente está com ele, assim. E tem uma interpretação de que, como esse caso do inquérito das fake news, ele é o principal, meio que ele fica no guarda-chuva de todos os outros casos vinculados. E muito se diz também do fato de que os bolsonaristas, eles falam tanto do Alexandre para poder tirar ele do processo, porque se alguém é protagonista num processo, ele não pode julgar ele. Mas se eles estão fazendo isso de uma maneira intencional, eles vão começar a tirar todos, né? Outro fator que turbinou os poderes de Moraes. Ele assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral em 2022 e, com isso, comandou a eleição presidencial daquele ano. Eu acho que esse foi o ponto crucial, assim, de virada, né? Do Alexandre pro Xandão. Eu assisti também o podcast, eu ouvi o podcast da Thaís Bilenque lá na revista Piauí, quando ela ainda trabalhava lá, que chama Alexandre. E aí são 6 episódios falando sobre essa carreira dele e de como ele começou, das aulas dele, as especializações, a atuação dele antes de entrar no STF. E é bem interessante. E aí fala mais sobre essa questão dele ter começado no TSE e a atuação ativa dele, né? Que essa coisa do Roberto Jefferson chamar ele de Xandão, assim, eu acho que só marcou mesmo ele como um personagem central, assim, porque da mesma forma que o pessoal, não sei, Brasília parece Gotham City, sabe? Às vezes eu tenho a impressão de que o Bolsonaro é um coringa, assim, mal ajambrado e que ele foi lá em Arkham e soltou todos os doidinhos e eles estão tudo lá, de verde e amarelo até hoje. À frente do TSE, Moraes intensificou a repressão a discursos antidemocráticos e chegou a ameaçar prender o então diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, por uma operação que estava prejudicando o trânsito de eleitores nos redutos eleitorais de Lula, no segundo turno da disputa presidencial. Isso nos leva a mais um dia crucial na história política recente do Brasil, o 8 de janeiro de 2023. A Casa do Povo! Estamos dentro! Estamos dentro! Olha só o palácio aqui, ó! Foi quando bolsonaristas radicais depredaram as sedes dos 3 poderes, inconformados com a eleição de Lula. Coitado do Naquela cavalo. mesma noite, Alexandre de Moraes ordenou que fosse desmantelado o acampamento de bolsonaristas radicais diante do quartel-general do Exército em Brasília. Mas tem uma outra decisão daquela noite que é vista como excessiva por alguns juristas: o afastamento por ofício do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. Isso sem que houvesse um pedido da Procuradoria-Geral da República e depois que o presidente Lula já tinha ordenado a intervenção federal na segurança pública do DF. Moraes justificou a decisão a partir de um pedido genérico da Advocacia-Geral da União, solicitando mais ações para impedir novos atos criminosos, algo insuficiente para afastar Ibanez, na visão do professor Werneck. Não sei se tá claro. O que significa decidir de ofício é você decidir, o juiz decidir uma coisa que não foi pedida por ninguém, né? Ou pelo menos que não foi pedida por alguém que tinha legitimidade para pedir aquilo. E isso é um limite muito importante para o poder de um juiz.
sobretudo para garantir a sua imparcialidade, né? Sobretudo para você misturar o que é a crença que o juiz tem de que aquilo ali é um problema, do que ele vai ter que fazer como juiz depois com algum distanciamento. Outra decisão de ofício do ministro foi a inclusão de Elon Musk, dono da plataforma X, como investigado no inquérito das milícias digitais. Mas aí, gente, primeiro, Ibanez Rocha, o que o cara fez na época que aconteceu tudo aquilo? Então, assim, sinceramente, cara, Ibanez, excessos. E agora do Elon Musk também, vai falar aqui que tá errado? O cara tocando terror, agindo como se a gente fosse um quintal. Fora que o nosso Congresso, todos os nossos políticos, Elon Musk, Donald Trump, pelo amor de Deus, que estresse. Uma dessas investigações nascidas do inquérito das fake news. Na visão de Diego Werneck, essas muitas decisões de ofício que Moraes tomou ao longo dos anos deixam o ministro numa situação delicada para julgar Bolsonaro agora. Teria sido prudente fazer uma de duas coisas. Ou não adotar todo esse protagonismo, ou se adotar, depois não participar da decisão. Ele se refere ao julgamento na primeira turma do STF de Bolsonaro e de 7 ex-integrantes do seu governo, inclusive 3 generais do Exército. Eles são acusados de tentar dar um golpe de Estado para evitar a posse de Lula. Bolsonaro nega as acusações e diz que seu governo realizou a transição de poder para o atual presidente. Aonde? Inconformado com a derrota eleitoral, ele admite que no final de 2022 cogitou medidas de exceção, como decretar estado de sítio, mas afirma que essas medidas estariam dentro do que ele chama de, abre aspas, 4 linhas da Constituição. Sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Recentemente, Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro, depois do ex-presidente e seu filho... Olha como este menino está mal. Este garoto, este vovô garoto, Eduardo Nantes Bolsonaro. Vou mostrar o antes dele, como ele estava atrás do pai dele, e agora como ele está nos Estados Unidos. Gente, olha como é que ele estava com essa cara. Ele estava saudável, bem alimentado, parecia que tinha tomado uma praia, um solzinho, um bronze. Agora olha isso. O que está acontecendo, Bolsonaro? Vamos lá, tomar um sol. Tá indo pra Flórida, mas não tá resolvendo. Vitamina D, meu amigo. Filho Eduardo terem articulado com o governo de Donald Trump tarifas comerciais dos Estados Unidos contra o Brasil, além de sanções americanas contra integrantes do STF. A atuação de Jair e Eduardo Bolsonaro foi considerada como obstrução de justiça, ou seja, como uma tentativa de impedir o julgamento do ex-presidente no STF. Os juristas com quem eu conversei acham que a atuação da família Bolsonaro junto ao governo americano pavimentou o caminho para Moraes adotar medidas duras. A partir do momento que Eduardo Bolsonaro sai do país para conspirar contra os interesses nacionais, ele reforça a tese de que as ameaças contra o Supremo Tribunal Federal, com a tentativa de golpe de Estado, eram projetos levados a sério. Ele investe de razão o ministro Alexandre de Moraes para dizer que essa ameaça não só é séria, como ela está em curso e que ela precisa ser erradicada se a gente quiser um futuro democrático. A professora Ana Laura Barbosa me disse que o embate entre o STF e o governo Trump intensifica a polarização no Brasil e traz riscos para o Supremo, de um jeito que ainda é difícil de mensurar. Eu acho que a instabilidade é muito maior do que ela já foi antes, e eu acho que isso é preocupante, de modo geral, para o país. Sobretudo considerando que tem eleições se aproximando. Eu questionei o ministro sobre as críticas por meio da assessoria do STF, mas ele não quis se manifestar. Para o professor de Direito da USP, Rafael Maffei, é natural que haja controvérsias sobre Moraes quando se trata de um volume tão grande de decisões. No entanto, ele avalia que, de modo geral, o ministro tem agido corretamente para enfrentar o que vê como o maior ataque ao sistema democrático estabelecido pela Constituição de 1988. Por hoje eu fico por aqui, mas a gente, é claro, continua acompanhando de perto as decisões do STF. Então fica de olho em bbcbrasil.com, nas redes sociais, no nosso canal no YouTube e no WhatsApp. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. BBC Lê. E aí, gente? Não falou muito como o Alexandre virou Xandão, Uma tragédia. Eu achei que
eu achei que ia focar mais. Eu achei que ia ficar mais na questão da carreira dele, como se desenrolava, mas eles pegaram todo o panorama em torno dele e ele chegando nesse protagonismo. Mas, para entender um pouquinho mais do Alexandre, é legal vocês escutarem o podcast da Thaís Bilenque, né? Que aí mostra realmente como ele era um xerifão. Eu chamei ele de jardineiro paraguaio, porque tem uma cena emblemática dele cortando os pés de maconha lá com facão. E vai mostrando, vai traçando aí essa história dele, até ele virar o Xandão.